Pessoal, tudo bem? Na videoaula de hoje, a gente vai bater um papo sobre a propriedade do supremo. Intuitivamente, acho que a gente espera que um conjunto que é limitado superiormente venha a ter supremo, né? Acho que essa é uma coisa intuitiva que a gente espera. E aí a gente vai bater um papo exatamente sobre esse aspecto intuitivo que nós temos, né? Só que antes de falar da propriedade do supremo, de definir o que é isso, eu quero bater um papo com vocês com um exemplo de subconjuntos em Q. E antes disso, eu quero só definir uma relação de ordem Q. Na videoaula anterior, eu acabei utilizando a relação de ordem de Q nos exemplos que eu fiz de sup e de inf. Isso em si eu acho que não é um problema tão grande, porque é uma tecnicalidade. Acho que a gente consegue imaginar uma relação de ordem Q. Mas para aquele estudante um pouquinho mais exigente, que tem um olhar mais clínico, acho que vale a pena a gente pelo menos dizer qual é a relação de ordem Q, como que se define isso formalmente, e aí eu vou deixar de exercício para vocês mostrarem que, de fato, isso é uma relação de ordem, tá bom? Então aqui, olha, qual seria a relação de ordem em Q, né? Primeira coisa, a gente define o que é um racional positivo. Então, digamos que você pega um P qualquer em Q, ele é escrito como quociente de dois inteiros, e o denominador é diferente de zero, né? A gente diz que o P é positivo, olha só, eu estou escrevendo esse símbolo, tá bom? Mas eu poderia ter escrito P positivo. Aqui eu estou interessado em definir esse nome, P positivo. A gente vai dizer que esse P é positivo se o produto do numerador pelo denominador for um elemento dos naturais, tá? E aí, a gente, com essa definição, a gente consegue definir a relação de ordem em Q, dizendo que P é menor que Q se a diferença do Q pelo P for um racional positivo. Agora vamos discutir o exemplo que eu acho que é o mais importante dessa videoaula. Agora observe o seguinte, Se você pegar qualquer elemento em A e qualquer elemento em B, vai acontecer isso, Você vai ficar com P² menor que 2, menor que Q², E daqui a gente conclui que o P é menor que o Q. O que eu estou querendo dizer com isso, Todo elemento de B é uma cota superior para A, assim como todo elemento de A é uma cota inferior de B. Dá para a gente mostrar o contrário também, eu não vou fazer isso, De que toda cota superior de A necessariamente é um elemento de B, tá? O ponto-chave que eu quero discutir com vocês é que acontece o seguinte, Vamos olhar para o conjunto A. O conjunto A é limitado superiormente. E toda cota de A é um elemento de B. Então vamos de novo, o A está aqui, Aí aqui você tem um divisor de águas, e toda cota superior de A é um elemento de B. Só que a gente não verificou que o B não tem menor elemento. Então o que a gente verifica? Que no conjunto das cotas superiores de A não existe a menor delas. Isso significa que o A não vai ter supremo. Porque o sup ele foi definido assim, Ele é um sujeito que é cota superior do conjunto e, além disso, ele é a menor das cotas superiores. Esse cara tem o conjunto de cotas superiores, mas ele não tem o menor elemento, Então, embora ele seja limitado superiormente, ele não possui a menor das cotas, Mas não existe a menor cota superior. Portanto, não existe o supremo de A. Isso acontece exatamente porque a gente está trabalhando em Q. Esse é um outro defeito que Q tem, Além do Q não existir em Q nenhum elemento, então que ele é ao quadrado de 2, a gente tem esse problema também de existir subconjuntos de Q que são limitados, mas que não têm supremo, ou não tem inf, como é o caso do B, O mesmo argumento vale para o B não ter inf, E isso nos motiva a definir a propriedade do supremo, que eu vou definir agora. Olha, o que é a propriedade do supremo de um conjunto S, Digamos que você tem um conjunto S, que é não vazio e ordenado, ou seja, que tem uma relação de ordem, A gente vai dizer que o S possui a propriedade do supremo se acontecer o seguinte, Digamos que você tome um conjunto X não vazio e limitado superiormente,
Então, necessariamente, tem que existir o supremo do x, que é um elemento de S. Então, veja bem, a propriedade do supremo é algo que está vinculado ao conjunto universo. Você está trabalhando em S. Se, por acaso, todo subconjunto limitado superiormente do S tiver supremo, você vai dizer que esse cara tem a propriedade do supremo. Infelizmente, para nós, até agora a gente só tem um exemplo de um conjunto que não tem essa propriedade, né? O conjunto Q é o que eu disse da falha de Q, né? Ele não tem a propriedade do supremo, né? Porque a gente acabou de conversar sobre isso em relação àqueles dois conjuntos A e B que eu comentei agora há pouco, tá? Uma coisa que a gente vai extrair aqui de informação é que se o conjunto tiver a propriedade do supremo, ele tem a propriedade do ínfimo. Ou seja, todo conjunto limitado inferiormente vai ter ínfimo. De posse desse conceito, né, de propriedade do supremo, a gente pode enunciar esse teorema que está aparecendo aqui na tela, né? Digamos que você tem, eu estou colocando uma notação de par, né? Você tem um conjunto S com uma relação de ordem que eu estou chamando de menor. Suponha que ele satisfaça a propriedade do supremo, né? Ou seja, todo subconjunto limitado superiormente tem supremo. Então, para todo y, né, contido em S, que é não vazio e limitado inferiormente, vai existir o ínfimo em S. Tá? Isso aqui a gente pode chamar de propriedade do ínfimo. Como que a gente vai provar isso? A gente vai definir esse conjunto X, que é formado pelos elementos de S, que são cotas inferiores de Y. Né? A primeira coisa que a gente vai anotar é que, assim, imagina que você tem uma situação dessa forma ilustrativa, né? Só para a gente poder acompanhar. O y está aqui, né? Eu estou supondo que o y é limitado inferiormente, né? Então, ele tem pelo menos uma cota inferior aqui, né? Pelo menos uma. E isso garante para a gente que esse x é não vazio, tá? Então, x é não vazio. X é não vazio. O que mais que a gente vai obter aqui de informação, né? Nota que, uma vez que o x é formado por cotas inferiores de y, qualquer elemento que está em y é necessariamente uma cota superior para x, né? Porque o x são as cotas inferiores. Então, se y pertence a y, então y é cota superior de x, né? É cota superior de x. Deixa eu apagar isso aqui, né? Não vou precisar desse desenho, pelo menos não por enquanto. Tá? Pois bem, mas se o y é cota superior de x, isso significa que o x é limitado superiormente. Como por hipótese o S satisfaz a propriedade do sup, eu tenho que vai existir o supremo de x, né? Então, daí existe A igual a sup de x. Aí vamos de novo, ó. Lembra daquela ilustração que a gente fez aqui, né? Ó, meu pincel já está começando a morrer já. Vou ter que começar a recarregar ele daqui a pouco. Então, veja bem. O y está aqui, aqui você tem as cotas inferiores, né? Aí eu tomei o sup das cotas inferiores. Então, você vai bater mais ou menos aqui, né? Aí a gente quer provar que esse cara é igual ao inf do y. A gente vai afirmar o seguinte, ó, afirmação. Afirmação. A é igual a inf de y. Vamos provar esse fato. Para provar que de fato ele é o inf, a primeira coisa que a gente tem que fazer é mostrar que ele é uma cota inferior, né? Então, vamos mostrar que ele é uma cota inferior. Então, primeiro, A é cota inferior de y. Ó, de fato, né? Vamos imaginar que ele não fosse, né? Se ele não é cota inferior, olha só o que acontece, né? O y está aqui. Se ele não for cota inferior, é porque vai ter que ter um cara no y que está abaixo dele, né? Então, isso vai garantir o seguinte, vai existir um y pertencendo a y, só que y é menor que a. Só que veja bem, o a é o sup do x, né? O a é o sup do x. Só que a gente viu o seguinte, né?
que o y, né? Esse y que está aqui, já que ele é um elemento do y grande, ele é cota superior, né? Então, você tem uma cota superior que é menor que o supremo de x, né? Só que, por definição, o supremo de um conjunto é a menor das cotas superiores, né? Aí você conseguiu uma cota que é menor do que a menor das cotas superiores. Aí você chega no absurdo, tá? Então, isso aqui te dá um absurdo. Absurdo, tá? Qual é a outra coisa que a gente precisa provar agora, né? Eu já provei que ele é a cota inferior. Agora eu tenho que provar o seguinte, que ele é a maior das cotas inferiores, né? Então vamos provar esse fato. Aí eu vou apagar isso aqui, tá? Deixa eu apagar aqui. Vou apagar aqui, né? Então esse fato aqui a gente já provou, né? Isso aqui tá ok. Isso aqui a gente já provou. Ok. Provado. Agora a segunda coisa que a gente vai fazer é a seguinte, ó. Então vamos de novo, fazer um desenho aqui, ó. De novo, o y está aqui. Aí eu tenho que o A é cota inferior, né? Então o A está por aqui. Aí a gente vai imaginar o seguinte, vamos pegar um B, que é maior que o A, e vamos mostrar que ele não pode ser cota inferior. Então, seja B maior do que o A, né? Aí vamos supor por absurdo que ele seja uma cota inferior. Suponho, por absurdo, né? Que B seja cota inferior de y. Ó, veja bem, se ele é cota inferior do y, né? Necessariamente ele é um elemento do x, né? Então isso implica que o B pertence a x, né? Só que veja, o B pertence a x, mais B é maior, né, do que A. Esse maior ficou muito feio. Ele é maior do que A. E, por sua vez, é o sup do x, né? Ou seja, você obteve um cara no conjunto que é maior do que o supremo, né? E isso é uma contradição, porque, afinal de contas, o sup é uma cota superior para o conjunto, né? Então, a gente chega de novo numa contradição. Contradição. Tá? Contradição. Ou seja, o que a gente provou, né? Deixa eu apagar isso aqui de novo, né? A gente provou que esse cara é a maior das cotas inferiores. Então, deixa eu apagar aqui. A é a maior das cotas inferiores. Então, ok também, né? Provamos isso. Bem, uma vez que a gente provou esse item, a gente provou esse, a gente conclui que o A é igual ao inf do y, né? Só que veja, o A é o sup de x. O sup de x pertence a S porque o S satisfaz a propriedade do supremo. Então, esse cara pertence a S. Tá bom? E aí a gente prova esse teorema. Tá bom? Pessoal, vou parar essa videoaula por aqui. Espero que tenha ficado claro. Um abraço e até a próxima.